Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no Livro dos Justos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Capítulo 8. Os sábios de Nimrod e o nascimento de Abrão. E foi na noite que Abrão nasceu, que todos os servos de Tera e todos os homens sábios de Nimrod e seus mágicos vieram e comeram e beberam na casa de Tera. E eles regozijaram-se com ele naquela noite. E todos os homens sábios e mágicos saíram da casa de Tera, levantaram seus olhos para o céu à noite para olhar as estrelas, e viram uma grande estrela que veio do leste e correu nos céus. E ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus mágicos foram surpreendidos com a visão. E os sábios entendiam esse assunto. Eles sabiam da sua importância. E disseram uns aos outros: isto significa que o filho que nasceu à terra nesta noite vai crescer e ser frutífero, multiplicar, possuir toda a terra, ele e seus filhos para sempre, e ele e sua semente matarão grandes reis e herdarão suas terras. E os sábios e mágicos foram para casa naquela noite, e de manhã todos estes sábios homens e mágicos se levantaram de madrugada, e se reuniram em uma casa marcada. E eles falaram e disseram uns aos outros: eis a visão que vimos na noite passada, é desconhecida do rei. E se essa coisa chegar ao rei nos últimos dias, ele nos dirá: por que vocês esconderam esse assunto de mim? E depois vamos todos sofrer a morte. E, portanto, agora vamos dizer ao rei a visão que vimos e sua interpretação, para que nos mantenha vivos. E assim fizeram, e eles foram ao rei e prostraram-se diante dele e disseram: que o rei viva, o rei pode viver. Nós ouvimos que um filho nasceu de Tera, filho de Naor, o príncipe do teu anfitrião. E nós ontem à noite fomos à sua casa, e que comemos e bebemos e nos alegramos com ele naquela noite. E quando os teus servos saíram da casa de Tera para ir passar a noite em nossas respectivas casas, levantamos os olhos ao céu, e vimos uma estrela grande que vinha do leste, e a mesma estrela correu com grande velocidade, e engoliu 4 grandes estrelas, dos 4 lados do céu. E os teus servos ficaram surpresos ao verem o que aconteceu, e ficamos muito apavorados, e fizemos o nosso juízo sobre a visão, e sabemos que, por nossa sabedoria e interpretação adequada, é que essa coisa se aplica à criança que nasceu à terra, que vai crescer e multiplicar-se muito, e tornar-se poderoso, e matar todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, ele e a sua descendência para sempre. E agora, nosso Senhor e Rei, eis que temos dado a conhecer-te o que temos visto sobre esta criança. Se lhe parecer bem ao rei, a dar o seu valor ao pai por esta criança, vamos matá-lo antes que ele cresça e aumente na terra, contra nós, de forma que nós e nossos filhos venhamos a perecer por sua maldade. O rei ouviu as palavras deles e pareceu bem aos seus olhos, e mandou chamar a Tera, e ele veio diante do rei. E disse o rei a Tera: foi-me dito que um filho ontem à noite te nasceu, e desta maneira foi observado nos céus uma visão com esse nascimento. E agora, portanto, me dê a criança, para que possa matá-lo antes que esse mal se espalhe contra nós, e eu te darei por seu valor tua casa cheia de prata e ouro. Tera respondeu ao rei: meu senhor e rei, eu ouvi as tuas palavras, e teu servo fará tudo o que desejar o rei. Mas, o meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver qual o conselho que o rei dará ao seu servo. E então eu irei responder ao rei o que ele acabou de me falar. E o rei disse: fala. Tera disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio ontem à noite dizendo: dá-me o cavalo grande e belo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, palha e forragem pelo seu valor. Espere até eu ver o que o rei fala acerca dessas suas palavras, e eu o farei. E agora, meu senhor e rei, eis que faço este negócio conhecido a ti.
e os conselhos que o meu rei der a seu servo eu seguirei. E o rei ouviu as palavras de Tera e sua ira se acendeu, e ele o considerou igual a um tolo. E o rei respondeu a Tera e disse-lhe: Tu és tão bobo, ignorante ou deficiente em compreensão para fazer isso, dar o teu belo cavalo por ouro e prata, ou até mesmo palha e pasto? És tu tão curto de prata e de ouro para que faças tal coisa? Tens porventura tu falta de palha e forragem para alimentar o teu cavalo? E o que é a prata e o ouro para ti, ou palha e forragem, para que tu des o belo cavalo que te dei? Como não há ninguém que tenha outro igual em toda a terra? E o rei parou de falar, e Tera respondeu ao rei dizendo que, como tem o rei perguntado a seu servo, rogo-te, meu senhor e rei, que expliques acerca deste assunto que falaste. Dá teu filho para que possamos matá-lo, e te darei ouro e prata para o seu valor. O que devo fazer com prata e ouro após a morte do meu filho? Quem herdará de mim? E certamente após a minha morte, a prata e o ouro vai voltar para o meu rei que a deu. E quando o rei ouviu as palavras de Tera e da parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito e ele estava irritado com isso, e sua raiva ardia dentro dele. Tera viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei dizendo: Tudo o que eu tenho está em poder do rei, e faça o rei o que bem desejar fazer com o seu servo. Sim, meu filho, ele está nas mãos do rei, sem valor de troca, ele e seus 2 irmãos que são mais velhos do que ele. E disse o rei a Tera: Não, mas vou comprar o teu filho mais novo por um preço. Tera respondeu ao rei dizendo: Rogo-te, meu senhor e rei, ainda deixes o teu servo falar uma palavra diante de ti, e possa o rei ouvir a palavra do teu servo. Meu rei, dê a teu servo 3 dias para pensar sobre este assunto dentro de mim, e consultar com a minha família sobre as palavras do meu rei. E ele pressionou o rei a concordar com isso. E o rei ouviu a Tera, e ele fez isso, e ele deu-lhe um prazo de 3 dias. E Tera saiu da presença do rei, e ele voltou para a casa da sua família, e falou-lhes todas as palavras do rei, e todos eles se encheram de temor. E ao 3º dia o rei mandou dizer a Tera: Manda-me o teu filho por um preço, como eu falei para ti. E caso não faças isso, eu enviarei e matarei a ti e a todos na tua casa, de forma que nem um cão te reste. E Tera apressou-se, como a coisa era urgente do rei, e ele tomou uma criança de um dos seus servos, que a sua serva tinha gerado naqueles dias, e trouxe Tera a criança para o rei, tendo recebido valor por ele. E o Senhor estava com Tera nesta questão, para que Nimrode não causasse a morte de Abrão. E o rei tomou a criança de Tera e a jogou de cabeça com toda a sua força para o chão, pois ele pensou que tinha sido Abrão, e este foi escondido dele a partir daquele dia, e foi esquecido pelo rei, como era da vontade do Senhor, para não sofrer a morte de Abrão. E tomou Tera a Abrão, seu filho, secretamente, juntamente com sua mãe e enfermeira, e ele os escondeu numa caverna, e ele visitava-os mensalmente. E o Senhor estava com Abrão na caverna, e ele cresceu. E Abrão esteve na caverna 10 anos. E o rei e seus príncipes, adivinhos e sábios, julgaram que o rei tinha morto a Abrão. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.